A cada dia que passa, percebemos que estamos passando por uma troca de modelo de economia, de política e de cultura, por que não dizer por mudança de paradigmas. E hoje estou aqui para exatamente falar de uma questão ou de um problema forte e ao mesmo tempo urgente, que é a questão da ecologia e da ética e da política. Por que esse tripé ética, ecologia e política? Porque a ética é aquela dimensão que chama o ser humano a agir com respeito a si mesmo, ao meio ambiente, ao seu semelhante, enfim, à própria ecologia. Nós sabemos que essa troca de paradigma hoje, ela se dá exatamente na passagem que está acontecendo principalmente do século XIX para cá, a mudança do modelo antropológico para o modelo ecocêntrico. Porque até então nós tivemos na história três modelos que fossem modelando a caminhada da modernidade e também da humanidade. No primeiro momento nós vamos ter toda a visão do cosmo, que nós chamamos de cosmocêntrico. No segundo momento nós vamos ter também a visão, ou seja, a maneira de ver o mundo, que nós chamamos de teocêntrica. E depois vamos ter uma quarta, ou melhor dito, um outro modelo, que é a chamada antropocêntrica subjetal, onde a preocupação passa a ser com o sujeito, com a subjetividade, e não mais nem com o cosmo, e nem com a ontologia, nem com o ser. Nós temos, de fato, essa situação hoje colocada, que é preciso ser encarada com muita urgência. Que todo esse modelo antropocêntrico, como nós sabemos, ele veio marcado ou demarcado por três descobertas que o Ocidente fez. Primeiro, o Ocidente descobre o Oriente como lugar da riqueza e também o lugar da ameaça. Depois, nós vamos perceber que o Ocidente descobre a natureza como lugar da essência, da matéria, a natureza infinita. E aí vamos ter uma economia de apropriação ou de expropriação. E no terceiro momento nós vamos ter a descoberta do selvagem que é entre aspas, que é o lugar onde cabe o negro, a mulher e o índio. Quase que uma espécie de uma mão de obra barata para servir então dessa extração. Então hoje nós sabemos que diante desses dados, nós sabemos, ou pelo menos pesquisas que mostram, principalmente a UNEP vem mostrando isso, nessa questão da biodiversidade global, que temos hoje cerca de 14 milhões de espécies na Terra, 10 milhões dessas espécies são animais, né? 1.500.000 são fungos, 300 mil são plantas, 1 milhão das espécies restantes são algas, bactérias e micro-organismos, né? E depois nós temos, infelizmente, também a notícia triste, que aí é um problema para mim ético muito sério, que é a destruição dos habitats naturais, como a caça de animais, por seus valores comerciais, e tudo isso ameaça as espécies que estão hoje em extinção. E uma das questões que nós estamos vendo nesse belo fundo aqui, mas aqui não deixa de também não estar presente, que é exatamente o quê? A poluição, que isso ofende principalmente a água, põe em risco a flora, a fauna e em todo o planeta. Quando uma espécie desaparece, como a vaca marinha, tanto os pardais marinhos, ela nunca mais reaparece. Quer dizer, em 2000, no ano 2000, nós vamos ter 24% dos mamíferos, não é? E 12% dos pássaros que foram considerados globalmente ameaçados e também em extinção. Essa fonte vem da onde? Vem do programa da biodiversidade global, onde a Convenção sobre Diversidade Biológica, trazida pela UNEP, já no ano 2000, mostrando que de fato todas essas espécies estão em extinção. E aí, a cada ano, por incrível que pareça, 77 milhões de crianças nascem na Terra. Com isso nós vamos perceber que 11% da superfície da Terra é utilizada para o cultivo de alimentos, para o cultivo da biodiversidade e assim por diante.
Nós sabemos que hoje toda essa questão vamos chamar, da alimentação, do cultivo da terra, põe uma questão muito grave, que é a ameaça ao próprio planeta, ou seja, a não vida na terra. E são necessários séculos para devolver a terra, ou seja, fazer a terra virar de novo cultivável, onde a terra, nós sabemos que o primeiro movimento que teve para cultivar a terra foi a espécie de, vamos chamar assim, arável, ou a aração da terra, e tudo isso vai pondo o quê? A destruição desse recurso precioso que pode ocorrer apenas em alguns anos. Então a rotação de culturas, a irrigação, o plantio de semente de qualidade e todos os tipos de métodos, de equipamentos, vão fazendo com que esse próprio cultivo vão tornando o quê? A espécie animal em ameaça. Ou seja, para a manutenção da terra cultivável é preciso destruir grande parte do planeta. Então, com isso, eu gostaria nessa primeira parte de deixar bem frisado que em países desenvolvidos nós sabemos e percebemos nos estudos e vemos também empiricamente que os fazendeiros, os que cultivam as terras, utilizam esses métodos além de fertilizantes, as pesticidas, químicos, não é? Embora a safra seja abundante e aumente, os produtos químicos penetram nos lençóis de água e com isso vai aumentando a ameaça a todas as fontes, e com isso vamos tendo o quê? Os lençóis freáticos de água subterrâneos sendo contaminados. Quer dizer, isso contamina a terra e toda a água. Os fazendeiros do mundo inteiro perdem uma quantidade preciosa da camada superficial do solo devido ao quê? A degradação provocada pelo vento, pela chuva, e a degradação da terra ocorre como resultado de pastoreio excessivo, de desflorestamento, da agricultura e da exploração. E com isso, nós vamos percebendo gradativamente, e hoje se estima que de 10 a 20% da terra cultivável do mundo está, infelizmente, degradada de alguma maneira. Esse dado é do World Watch Institute, do ano 2002. Aqui já temos um problema ecológico muito sério, que põe um problema político, eu diria assim, para todos aqueles e aquelas que são os gestores públicos, e a nós, seres humanos, que temos o compromisso e o dever ético de querer vida e vida em abundância no planeta Terra. A má administração das florestas cria terra árida, resultante de que do desflorestamento, ou seja, da poda, da corte da árvore. Porque nessa economia extrativista, foi passado para nós a ideia de que árvore de pé é sinal de prejuízo, sinal de não progresso, sabendo que esse progresso significou e significa ainda a destruição do meio ambiente. Temos que defender essa tese com muita ênfase, porque na verdade é essa situação que hoje nós vemos e pagamos um alto preço. Quando as árvores usadas não são mais substituídas, o que acontece? O solo se torna árido. E a aridez do solo, em muitos lugares, inclusive no Mato Grosso, em várias partes do Brasil, e por que não dizer na América Latina e no mundo, hoje não tem mais condições de plantar nada, porque de fato é um solo que não tem mais a capacidade bioenergética ou mesmo biológica para germinar qualquer tipo de semente. Então as árvores são um componente importante para a vida da Terra, do planeta Terra. As árvores repõem a umidade por meio de suas folhas, elas absorvem o calor do sol e o dióxido de carbono. O desflorestamento é responsável pela adição do dióxido de carbono na atmosfera. Em países em desenvolvimento, principalmente no caso do Brasil, a madeira de árvores exóticas é explorada por seu valor comercial. Hoje há uma verdadeira, como é que diz, extração de madeira para gerar riquezas. Isso cria uma base econômica valiosa, valiosíssima, sem dúvida. Ao mesmo tempo, a derrubada de árvores destrói
o delicado equilíbrio de todo o ecossistema de plantas e também de animais. Para manter o equilíbrio, o reflorestamento é necessário, só que nós sabemos que isso é um problema hoje muito sério. Até se fala da economia verde, teve agora a Rio+20, que foi todo um discurso do corretamente ecológico, mas nós sabemos que isso, para usar aqui uma gíria bem completa, é conversa para inglês ver. Porque nós sabemos que o eucalipto ele é plantado, na verdade, mas ele é podado e logo põe de novo a natureza descoberta. E o eucalipto, na verdade, não é árvore que produz exatamente aquilo que precisa o ambiente, o habitat natural. Então, com isso, o que nós queremos dizer? Que as florestas funcionam como habitat natural de 2/3 das espécies da Terra. O Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos identificou propriedades que combatem o câncer em muitas plantas exclusivas do ecossistema de florestas tropicais, como as florestas brasileiras. Quer dizer, ecossistemas, brejos, pântanos, mangues, estuários de águas rasas, areias marinhas, né? E como é que diz? Desaparece devido ao quê? À ganância econômica, infelizmente. Em alguns países, os governos oferecem incentivos a camponeses que desejam estabelecer nova terra fértil em antigas terras úmidas. E com isso nós vamos percebendo gradativamente que para garantir essa umidade da terra é preciso toda uma troca de educação ecológica. Eu diria assim, uma maneira de ver o mundo de uma outra possibilidade, não mais como lugar sólido da riqueza, mas lugar de gerar a vida. Se não for boa para a plantação, o que é que se faz hoje com a terra? Normalmente, a terra é utilizada para pasto, para criar gado, criar cabrito, carneiro e etc. 26% da massa de terra mundial é utilizada para a produção de carne bovina e produtos derivados. Uma parte da terra cultivável da planta é utilizada para o cultivo de grãos, para alimentação de gado, carneiro, como já disse, também de porcos e de aves. Não é à toa que hoje nós temos aí os grandes aglomerados de sadias, perdigão e etc., que são verdadeiros, aglomerados mesmo, que criam grandes percentagens de porcos e de árvores, mas ninguém está perguntando sobre hoje o impacto disso no meio ambiente. Então, para ir finalizando, eu diria o seguinte: depois que a carne é processada para o consumo, ela é embalada para distribuição. A embalagem do produto é mais um ingrediente do problema de descarte de lixo do mundo. Depósito de lixo, que hoje em muitos lugares é visto como luxo, mas lixo e luxo é uma equação muito perigosa, porque todo mundo está atingindo a capacidade máxima. À medida que o lixo desses depósitos apodrece, as doenças se multiplicam, produtos contaminantes penetram na terra e em seus lençóis de água subterrânea. Perigosos produtos químicos descartados vazaram em aterros sanitários a céu aberto. Infelizmente nós temos isso. A cidade de Love Canal de New York, ou de Nova York, nos Estados Unidos, foi construída sobre um depósito de lixo químico de 25 anos. Veja bem que gravidade é essa. Contaminação radioativa, ou seja, com essa questão da energia nuclear, que ficou muito fácil hoje em qualquer parte, em qualquer pedaço encontrar ogivas. Então a radiação hoje ela é encontrada inclusive em aterros sanitários, com depósitos hospitalares e etc. Então são gerados, infelizmente, mundialmente, de 300 a 500 milhões de toneladas de lixo perigoso a cada ano. Essa é a fonte do World Watch Institute. O descarte seguro de lixo radioativo de alto nível é um problema ou um perigo não resolvido em todo o mundo. O lixo nuclear, criado quando o físico Érico Fermi concluiu sua experiência nuclear original em 1942, continua intacto. Veja que perigo, que ameaça nós estamos vivendo hoje do ponto de vista da vida do planeta. Intacto uma coisa dessa. Um outro problema do meio ambiente, que é o nosso tema aqui, é o turismo. Como a maior geradora de emprego do mundo hoje é a indústria turística, espera
esperava empregar 330 milhões de pessoas em 2010. A indústria, na verdade, de 4,4 trilhões, cria conveniências para turistas que normalmente destrói ecossistemas locais inteirinho. Isso é dado do Banco Mundial. O movimento do ecoturismo destina-se a manter a beleza natural, a cultura inata de uma área. O ecoturismo permite que os visitantes explorem a natureza sem provocar impactos ambientais. Nós vamos ver daqui a pouco o que significa isso do ponto de vista do ar, do ponto de vista do meio ambiente, que eu acho que até é melhor dizer ambiente inteiro, como está aqui o nosso documentarista aqui, o nosso roteirista aqui, o Júnior, não é? Que sabe muito bem do que eu estou falando, que não se pode falar mais de meio ambiente, porque o ambiente tem que ser inteiro, porque nós temos que respirar de pulmão inteiro. E como nós sabemos, a Terra, o planeta, é um pulmão. Por isso que mexendo nas árvores, mexendo na água, mexendo no ar, nós estamos mexendo no ambiente inteiro. Por isso que muitas vezes esse meio ambiente é porque é meio ambiente mesmo, porque está deixando de ser ambiente inteiro, infelizmente. Ar é um tema muito caro à humanidade. Ar é um tema muito caro à vida. Sem ar não há vida. Não é à toa que os gregos, quando eles pensavam o mundo como cosmo, como ordem, eles vão definir o mundo por 4 elementos: água, ar, fogo e terra. Nós vamos falar hoje especificamente do ar, porque nós estamos aqui falando hoje no espaço, aqui no meio ambiente, onde nós estamos muito preocupados com a qualidade do ar. Pois nós estamos nesse bosque muito lindo aqui, porque aqui ainda se pode respirar ar puro, pelo menos purificado pelas belas árvores que ainda restaram nesse lugar que um dia foi com certeza floresta. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em Pequim, a Cidade do México, a Jacarta, Teherã, Bangkok, Manila, Sofia e Santiago estão entre as cidades que apresentam o ar mais poluído da Terra. Carros, fábricas, reatores nucleares, fornos a lenha, erupções vulcânicas e etc. contribuem para a poluição do ar. Em países em desenvolvimento, a maioria dos resíduos lançados no ar, como São Paulo, já vemos a olho nu isso, é resultante da queima de carvão de pedra, madeira e carvão vegetal para o combustível. Os países desenvolvidos poluem o ar com dióxido de enxofre de indústrias e usinas elétricas, óxidos de nitrogênio, de usinas elétricas, indústrias e carros. O monóxido de carbono de carro hoje é o grande ameaçador do ar. A mistura de dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio e água retorna para a Terra na próxima chuva ou nevasca. Isso já é dado a olho nu. No fenômeno conhecido como chuva ácida, esses produtos químicos danificam florestas, construções e também monumentos. Quantas coisas da cultura e da história hoje já não existem mais porque são corridas exatamente por essa reação química que está aí no ar. Os cientistas estão muito conscientes de que clorofluorocarbonetos, não é? o que é chamado de CFs, destroem a camada de ozônio que cerca o planeta. Na verdade, são encontrados em propelentes do tipo aerosol, né? O famoso desodorante, né? Refrigeradores, também são encontrados também em condicionadores de ares, bem como em gás propelentes de aerosóis, espumas, olões utilizados em extintores, né, de incêndio, solventes utilizados na produção de espuma para o setor de construção e também de embalagem, né? E um outro elemento interessante a gente observar, com um tempo de vida de 50 a 160 anos, todos esses poluentes libertados no ar há 30 anos estão agora atingindo a estratosfera. Esse é que é o triste da coisa. A camada de ozônio da estratosfera fica entre 15 a 50 quilômetros acima
da superfície da Terra. O ozônio protege o planeta contra a radiação, o chamado UVB. Sem a proteção do ozônio, a incidência de câncer de pele acarreta a cegueira e irá multiplicar infinitamente. Por último, sobre essa questão do ar, nós queremos dizer ainda que uma ocorrência natural da nossa atmosfera é a troca de gases de efeito estufa. O dióxido de carbono e o vapor de água se combinam para criar a umidade de uma estufa. Essa troca mantém a temperatura da atmosfera terrestre. O desflorestamento e toda vamos chamar assim, a destruição do solo que atinge a flora, a fauna e etc., isso faz um combinado, vamos chamar assim, químico, que jogado na atmosfera, nós vamos ter hoje, torno a repetir, as chuvas ácidas, geradoras da poluição, onde temos essa triste notícia, como foi no caso agora de Cubatão, nasce criança sem cérebro, ou seja, criança acéfala. Então, falar do meio ambiente hoje é, acima de tudo, falar mais do que falar de ecologia, porque muitas vezes a ecologia, o discurso de ecologia, muitas vezes, em certos espaços, não passa de uma etiqueta social. Então, falar de ecologia hoje é falar de um problema ético, se queremos continuar no planeta Terra. Há poucos falávamos do ar e falamos também da terra. Agora falamos de um outro elemento muito importante da composição do ecossistema, que é a água. 71% da superfície terrestre é composta de água. 94% da água da terra é água salgada. 99% do suprimento de água doce da terra se encontra congelada em geleiras sobre as placas de gelo polares ou enterrada no subsolo. A água é essencial para sustentar a vida na terra. A água contaminada pelos habitantes, vamos chamar assim, de todos os países, afeta as plantas, os animais e também vamos chamar assim, a vizinhança, os países vizinhos. As temperaturas globais que nós vemos agora aumentar nos últimos 50 anos, isso põe o quê? Medições da Terra e também do oceano a revelarem em 2001 que foi o segundo ano mais quente registrado desde o século XIX. Isso é um dado muito grave e muito importante para a gente prestar atenção o que nós estamos fazendo com o nosso habitat ecológico natural. A maior parte, 69% do suprimento de água doce e limpa da terra é utilizada para a produção de alimentos. 23% da água doce e limpa são utilizados nas indústrias. Em alguns países desenvolvidos, as indústrias encontram maneiras de usar a água, não é? 8% são utilizados domesticamente. Cerca de 1,3 bilhões de pessoas não têm o direito humano ao acesso à água potável. Problema, de novo, problema ético aí. Enquanto uma nação pode utilizar o suprimento de água disponível para descarte de dejetos humanos, seus vizinhos podem utilizar o mesmo curso de água para beber. Cerca de grande percentagem da população mundial utiliza fontes de água compartilhadas. A água e alimentos contaminados expõem o quê? Põe um problema sério de higiene, põe um problema político, a questão do saneamento inadequados, que provocam a morte de 1,7 milhões de crianças menores de 5 anos. Esse dado aparece muito bem em 1991 na Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. O escoamento de compostos agrícolas, pesticidas e outros produtos químicos, lixo e esgotos, todos fluem para os cursos de água. Os poluentes fluem dos cursos de água do interior para os oceanos.
muitos poluentes permanecem aprisionados na costa. Esses poluentes envenenam a vida marinha, evidentemente, que é uma importante fonte de alimento. E com isso nós vamos percebendo gradativamente o quê? Que à medida que a população aumenta, a poluição adicional da água proveniente do turismo, da poluição do petróleo, do lixo industrial, de fertilizantes e de pesticidas cria o florescimento de algas conhecidas como marés vermelhas. Olha que nome chique, marés vermelhas. Isso é uma peste. Essas marés tóxicas, horrorosas, esgotam o quê? O oxigênio da água, matando a água. Sem oxigênio, o que acontece? Vai ter zonas inteiras mortas. Aparecem no oceano já hoje medido e calculado por reagentes químicos. Quer dizer, o escoamento de solo poluído, o lixo de navios, o despejo de lixo no solo, as operações de minerações litoral e a produção de petróleo são as maiores causas de poluição marinha. Também ocorrem vazamentos, entre aspas, acidentais e também propositais de petróleo. O vazamento de isótopos radioativos de submarinos nucleares é outra fonte de poluição. Então, com isso, fica aqui o apelo, o grito, que nós temos que fazer uma combinação urgente. A ecologia não pode ser apenas uma etiqueta social ou uma boa maneira. A ecologia é um problema ético. A ecologia é um problema de defender a vida. Porque nós estamos chegando no momento que a agressão ao meio ambiente, a natureza está sendo de tal maneira que daqui a pouco a natureza mesmo vai nos convidar a sairmos daqui. Já há alguns sinais, maremotos, não é? A questão da mudança do clima a cada dia, que hoje é chamado de aquecimento, que alguns cínicos dizem que não há aquecimento, que apenas há um realocamento de clima e etc. Mas nós percebemos que a falta de chuva, como é que diz, a alta temperatura do sol que está aí, ela não é de graça. É porque a camada de ozônio está sendo comprometida e não é à toa que hoje nós temos aí esse dado horroroso de câncer de pele, onde hoje nós temos que estar totalmente coberto com protetor solar, que é apenas, como é que diz assim, um maquiador dessa chaga social, ecológica e dessa, eu chamaria assim, desse crime político e dessa atitude não ética, moral, que está levando a grande parte da humanidade a ficar doente por não ter cuidado com o seu próprio meio ambiente ou com a sua casa comum, que é a ecologia. Agradeço ao Júnior por ter me dado essa oportunidade de fazer esse documento e trazer presente esse alerta ético, político e ecológico para que nós estudantes, e ele como agora também roteirista, documentador, possa fazer esse grito para que nós tenhamos um lugar para todos nós e principalmente para aqueles que ainda não nasceram, que têm o direito de ter uma terra sadia, uma terra de saúde para todos nós. Nós queremos encerrar essa conversa, esse diálogo com um grande ecologista que foi Francisco de Assis. Estamos, na verdade, saindo da época em que tudo era expresso e explicado em termos sociais. Hoje nós sabemos que temos que revisar um pouco esse discurso. Quero encerrar com o discurso de Francisco de Assis. E esse discurso dele virou uma oração, que daria para dizer uma oração universal, onde todos os credos hoje professam essa oração como um chamamento à vida. Então ele diz assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Depois ele diz:
Ó Mestre, fazei que eu procuro mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Com São Francisco, né, Júnior, pedimos perdão à natureza pela agressão que fizemos a ela.